Olá, tudo bem? Estamos nós aí mais uma vez, o canal Mente e Saúde, com a nossa aula número 3, abordando o assunto ansiedade. Nós vimos nas duas primeiras aulas a maneira como a ansiedade destrói a nossa perspectiva de vida, destrói os nossos planos e, enfim, mina a nossa vontade de dar aquele passo seguinte. Hoje, na aula número 3, nós vamos estar falando algumas dicas como vencer a ansiedade. Num primeiro momento, nós tratamos a ansiedade, falamos sobre ela, sobre seus efeitos num todo. No segundo momento, comecei falando sobre as dicas do corpo, de como tratar do corpo corretamente, da melhor maneira possível, no que tange na alimentação. E hoje, nós vamos para a aula número 3, dando outras dicas essenciais. Quer saber qual é o assunto? Espera um pouquinho aí. Logo depois da vinheta eu volto e a gente continua essa conversa. Muito bem. Impossível não poder deixar de te agradecer por estar dedicando esse tempo precioso assistindo o nosso canal Mente e Saúde. E se você chegou até aqui, é porque você tem problemas com a ansiedade. E nessa caminhada que nós estamos fazendo, nessa jornada de 4 videoaulas, eu estarei te dando dicas, orientações para que você encontre o seu caminho para vencer essa ansiedade. Além de que também posso te ajudar no particular de algumas outras formas dentro de um tratamento mais elaborado, direcionando para a sua necessidade específica, para aquilo que tem te tirado a paz dentro dentro do espectro de ansiedade. Como eu mencionei no bloco anterior, a nossa caminhada até aqui tratou da ansiedade ou do problema da ansiedade nos indivíduos, nas pessoas, de uma forma simples, objetiva, dizendo sobre ela num todo, falando sobre como também eliminarmos a ansiedade através da nossa alimentação correta. E hoje, na aula número 3, a dica é em relação ao nosso comportamento no que tange aos exercícios. Exatamente, o exercício físico, a importância dos benefícios que o exercício físico traz nos efeitos psicológicos positivos da pessoa que faz regularmente exercícios físicos. Na literatura, são extensos os autores abordando o assunto e nós sabemos que a redução da aptidão física em geral resulta em complicação na realização de tarefas cotidianas simples, aumentando ali a chance do indivíduo de desenvolver doenças crônicas degenerativas, como osteoporose, hipertensão, doenças coronárias, diabetes e tantas outras situações que envolvem a degradação do físico, da questão fisiológica. Também está associada aí à ausência do exercício físico, à depressão e alguns estados negativos do humor, e inclusive servindo para alimentar a ansiedade. Eu gostaria de hoje colocar para vocês de uma forma bem simples, bem aberta, a relação entre os efeitos benéficos do exercício físico e os transtornos do humor, inclusive a ansiedade. E essa relação é apontada em diversos estudos que apontam e abordam os benefícios psicológicos da prática regular de atividade física. É interessante também que anualmente é possível nós notarmos que pessoas de cada vez mais tenra idade, mais jovem, estão cedendo aos sintomas da ansiedade, estão cedendo aos efeitos da ansiedade. E atualmente é possível que essa tendência de estreitamento de idade vem se dando ao fato das próprias tecnologias, que às vezes nos facilitam tanto, acabarem nos sobrecarregando, principalmente a classe mais jovem.
Já a classe adulta, a classe idosa, a classe da terceira idade, se vê sobrecarregada pelo fardo de enfrentar uma competição no mercado de trabalho, de ansiedade, de preocupação com relação à velhice, à estabilidade ou às condições de saúde nessa faixa etária. A ansiedade dos exercícios físicos, nós temos aqui visto nos últimos anos, dentro desses avanços tecnológicos, né, as pressões sociais, pressões políticas, e quem eu diga, na crise em que atualmente o Brasil tem atravessado, com certeza tem contribuído, e nós vamos ver um crescimento exponencial, já estamos presenciando isso, nos problemas de ordem mental, de ordens emocionais, correto? Ocorre o seguinte, que a prática regular dos exercícios físicos, principalmente os aeróbicos, ou seja, aqueles exercícios que exigem uma capacidade de respiração mais efetiva, podem produzir efeitos antidepressivos e ansiolíticos, porque a ansiedade e a depressão, elas são tratadas com esses químicos, os farmacológicos. E eles é quem protegem, esses ansiolíticos, esses antidepressivos, que protegem o organismo de efeitos prejudiciais do estresse, que vão acarretar na saúde física ali as suas consequências. Nós falamos bastante na aula número 1, na aula número 2, sobre essas consequências. E aqui é interessante nós notarmos que a ansiedade traço, diz o estudo, que estaria relacionada a uma condição relativamente estável da pessoa ter uma propensão à ansiedade. Lembra-se você, amigo que está no canal aí, que assistiu a nossa aula número 1 e a nossa aula número 2, sobre ser ansioso e estar ansioso? Olha só que legal, presta atenção. Quando o indivíduo ele pratica um exercício físico, esse ato do exercício físico vai gerar uma predisposição no indivíduo a perceber a ansiedade estado, que seria o ser ansioso, ok? E nesse momento ele começa a ter despertar um sentimento de ansiedade no momento do exercício físico, e é considerado nesse momento um estado emocional transitório, ou seja, representa uma resposta à percepção que ele começa a ter da situação, se é ameaçador ou não. Por quê? Porque diante do exercício físico, ele vai ter os mesmos sintomas do estresse, ou seja, a palpitação, a aceleração cardíaca, aumenta a pressão sanguínea, o coração dispara. Nesse momento, então, o psicológico dele começa a interagir com o físico e ele vai criar essa percepção, essa resposta à percepção da situação potencialmente ameaçadora ou não, se essa ameaça está presente ou não, se esse perigo é real ou fantasioso. Agora, a repetição desses exercícios físicos com certeza irão ajudar a criar esse senso dessa percepção de perigo real ou fantasioso na vida desse indivíduo, onde ele vai começar a sincronizar, vamos dizer assim, a sua percepção de realidade com a sua percepção interior, porque há um descompasso. O ansioso, ele não tem esse compasso dito acertado, vamos dizer assim. Então, esses tratamentos, normalmente com ansiolíticos, com medicamentos, eles envolvem um custo muito elevado, tanto para a saúde pública quanto para a privada, né? Então, para fim de justificar a intervenção, o tratamento desses transtornos de ansiedade através do uso desses medicamentos, desses farmacológicos, né? Assim sendo, o exercício físico, ele pode sim, em muito, contribuir para que haja uma redução, em alguns casos, até o completo desuso desses ansiolíticos, dado que se houver um acompanhamento clínico, acompanhamento do profissional da área da saúde mental, de um psiquiatra, de um psicanalista, de um cardio, para que esses exercícios possam ser feitos com segurança, sim, é possível
que em muitos casos não haja necessidade de intervenção medicamentosa. Interessante também que os efeitos psicológicos da corrida foram analisados, no caso aqui do exercício da corrida, né? Por Hammer e Wilmore. E eles fizeram o seguinte estudo, na corrida, avaliando a relação entre a ansiedade. Eles aplicaram um programa diário de corrida por um período de 10 semanas. 10 semanas. E perceberam ali que durante essas 10 semanas as pessoas que participaram, eles entenderam que esse grupo foi menos ansioso, teve melhor resposta diante de uma situação de tensão, vamos dizer assim. Em 1978, também Lyon investigou os efeitos da corrida na ansiedade, comparando 3 pacientes crônicos com um grupo de controle. Olha que interessante. E o grupo de controle recebeu a mesma atenção, mas sem o programa de corrida. Eles não faziam o exercício físico. E essa corrida consistia em corrida intercalada, com caminhadas 3 vezes por semana durante 2 meses. E os resultados foram claros que aqueles que não receberam a atenção em volta do exercício físico alternado com a corrida e com a caminhada, eles não responderam adequadamente, ou seja, não reduziu o grau de ansiedade e nem diminuiu os níveis de tensão cognitiva e somática quando eles eram expostos a alguma questão de ansiedade. Muito bom nós sabemos o seguinte, que o nosso corpo, ele interage, ele autoanalisa no aspecto psicológico e no aspecto fisiológico essa tensão que existe entre um e outro. E os efeitos do exercício físico sobre os transtornos de ansiedade têm sido cada vez mais objeto de estudos nessa nossa época, porque as reações de caráter fisiológico que cada indivíduo consegue perceber, por exemplo, durante um ataque de pânico, e esses exercícios ajudam com certeza a ter como eu mencionei, uma calibragem, ajudam a ter uma busca de equilíbrio. Assim sendo, os exercícios físicos aeróbicos são os mais indicados. E você pode dizer assim, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia, Fábio. Nós vivemos em tempos difíceis, a crise está batendo as nossas portas. Muito bem, você não precisa gastar com academia. Apenas te aconselho a fazer uma consulta médica com um cardiologista, consultar um profissional da área da educação física, para que te dê as orientações dentro da sua capacidade fisiológica, sendo que cada um de nós tem uma capacidade respiratória, tem uma capacidade, uma massa de peso, temos uma capacidade de resposta para os exercícios, que você possa fazer essa caminhada com segurança também, que você possa fazer essa corrida com segurança, montar um programa de exercício saudável, isso, como nós falamos na aula anterior, seguido de uma alimentação saudável, livre daqueles alimentos que nós mencionamos, daqueles produtos, o café, o tabaco, o álcool, os alimentos ricos em gorduras, os alimentos ricos em carboidratos e a gordura animal, principalmente, nós falamos dela. Somando-se todo esse contexto da alimentação saudável com o exercício físico, com certeza o seu nível de ansiedade vai cair, vai reduzir. Muito bem, eu quero dizer para você que hoje o nosso assunto vai ficando por aqui. Se você gostou dessa nossa conversa, deixe o seu like. Se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para que você receba notificações da nossa próxima aula, onde eu vou estar abordando o assunto de desfecho, onde nós vamos ver sobre exercícios emocionais, exercícios psicológicos, para que você possa, de maneira bem prática no seu dia a dia, dar um chega para lá na ansiedade. Exatamente. E nós vamos ficando por aqui.
Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu tempo aqui compartilhado e nós vamos aguardar a sua presença na nossa próxima aula. Um grande abraço.